Graça e paz, queridos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e nós chegamos no capítulo 12 de Romanos. Hoje vamos ver os versículos 15 e 16. Diz assim o texto: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Na tradução J.B. Phillips, nós lemos esses mesmos versículos aqui do capítulo 12 da seguinte forma: participem da alegria daqueles que estão alegres e da tristeza dos que estão tristes. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham interesse real pelas pessoas comuns. Não permaneçam inflexíveis em suas próprias opiniões. Então, dentro do nosso estudo, que é Moldados pela Graça, o capítulo 12, então, de Romanos, ele tem um início onde muitos citam até de cor, quando dizem, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa transformação, ela vem pela palavra de Deus trabalhando em nós. E por isso esse estudo de hoje tem como título Verdade para a Vida, ou seja, a aplicabilidade da verdade de Deus para nós. Por isso, nesse texto aqui, para que você possa entender como que era a comunidade, essa igreja que se localizava em Roma. Ela era multiétnica, ou seja, havia muitas culturas ali, havia muitos povos de diversos lugares se reuniam ali. Então, não era só uma questão de culturas diferentes, mas também havia culturas que se opunham umas às outras. Então a igreja era multiétnica, uma igreja com diversos etnias, grupos, povos, nações, vamos dizer assim, mas todos estavam reunidos ali, formando esta igreja, essa comunidade. E Alistair Begg, ele diz: a razão disso, desta unidade, foi porque cada um desses indivíduos, dessas etnias, descobriram e compartilhavam da mesma misericórdia de Deus. Porque você lembra, nós temos dito que para que você chegue a Romanos 12 é necessário ter um certo entendimento dos outros capítulos. Paulo diz, todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Então, a partir do momento que Deus restitui sua glória, restitui a sua vida, começa a trabalhar em nós, moldar-nos pela sua graça, renovar a nossa mente, é aí que começa a entrar a questão da unidade, e o nosso trabalho é perseverar unânimes na oração, perseverarmos em unidade, em amor, por causa de Cristo Jesus. Sabe, eu sempre pensei nesse versículo aqui, principalmente o versículo 15 do capítulo 12, que era mais fácil nós nos alegrarmos com os que se alegram, e aí eu entendia que era um pouco mais difícil você chorar com os que choram. Através dos nossos estudos que fizemos e chegamos a uma conclusão que, sabe, chorar com os que choram é mais fácil. Porque muitas vezes nós somos emotivos, nós choramos e diante de uma realidade, de um luto, de uma perda, enfim, de uma circunstância que foge ao nosso controle, e aí então nós vemos outra pessoa ali chorando, então para nós muitas vezes é mais fácil nós chorarmos com os que choram. Mas aí eu comecei a pensar sobre a questão de se alegrar com os que se alegram. E aí então
uma palavra de João Crisóstomo, que foi um dos, vamos dizer assim, um dos primeiros, depois dos apóstolos. Ele diz assim que, para que a gente possa se alegrar com os que se alegram, nós temos que nos desprover ou nos despir de toda a inveja, de todo aquele sentimento humano, porque muitas vezes nós olhamos para uma pessoa que conseguiu uma bênção, melhorou um pouco e nós, que bom, podemos até rir com ela, mas depois lá no fundo do coração nós ficamos assim, porque isso também não acontece comigo, enfim. Até alguns utilizam uma expressão, né, uma inveja santa, coisa que não existe. Não adianta colocar ali um carimbo gospel na inveja, ela se torna prejudicial. Mas a partir da mente renovada, a partir do momento que você aplica a verdade do Senhor, aí então se torna possível eu me alegrar com uma outra pessoa, pela bênção que ela recebeu, pela alegria que ela está desfrutando, mas assim de uma maneira genuína, realmente sem nenhuma hipocrisia. Então, perceba, era uma comunidade multiétnica, havia muitos grupos de pessoas ali, mas eles foram e passaram a descobrir realmente a graça do Senhor. Paulo, falando em Romanos, no capítulo 3, verso 9, na tradução linguagem de hoje, o capítulo 3, verso 9, fica assim. Paulo faz então uma pergunta e diz: bem, então nós, os judeus, somos melhores do que os outros? E nessa pergunta Paulo logo já responde: não somos. E ele diz: nada disso, pois já mostramos que todos os homens são igualmente pecadores, quer sejam judeus ou gentios. Então, por isso que Alistair Begg diz que o que uniu essa comunidade foi a descoberta e a participação na grande misericórdia de Deus. Ou seja, por causa da graça de Deus, eles podiam estar ali se alegrando com os que se alegravam, chorar com os que choravam, compartilhando realmente suas vidas. E como diz o versículo 16, viviam em harmonia uns com os outros, sem essa arrogância, sem nenhum outro interesse, reconhecendo um ao outro, mesmo talvez o irmão mais simples, até o irmão mais abastado daquela comunidade, todos se tornaram um em Cristo Jesus. E por isso, nós precisamos a cada dia, realmente, como cristãos, o cristianismo exige realmente de nós, a cada ponto, a cada ideia, a cada situação, nós temos que ter um cuidado, ponderação e consideração pela verdade de Deus. Porque se não tivermos esta consideração, com certeza nós iremos tentar adequar outras coisas àquilo que é a verdade de Deus. Então, um outro ponto que nós podemos dizer, que além deles encontrarem, compartilharem da mesma misericórdia, a razão da unidade é porque eles foram beneficiados da mesma graça ou com a mesma graça. Então, eles puderam estar sendo libertos, como diz Paulo em Romanos capítulo 6, verso 18, eles são libertos de serem escravos ou de servirem ao pecado para agora ingressarem no serviço da justiça de Deus. E quando vemos servos da justiça, e Jeremias no capítulo 23, versículo 6, ele diz o seguinte, que um dos nomes de Deus é Yahvé Tzedequeno, o Senhor é nossa justiça. Então, quando Paulo está dizendo que nós agora não servimos mais ao pecado, mas agora vamos servir à justiça, nós vamos servir ao próprio Deus. Deus é nossa justiça, aquele que nos justificou. Nós já falamos sobre a aplicabilidade também da justiça divina e quais o trabalhar dessa justiça em nós, quais são, vamos dizer assim, as benesses que recebemos do Senhor quando aplicamos a sua justiça nas nossas vidas. Por isso, o imperativo da renovação da mente é algo fundamental para a nossa caminhada.
Quando eu penso nessa renovação da mente, e como você vai perceber, lá já em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 21, quando o profeta, depois de um mover de Deus, de uma situação de Deus ali, porque o povo estava enfronhado na idolatria, cada um seguia o seu caminho, embora alguns pensavam em Deus, queriam servir a Deus, mas então no capítulo 18, verso 21 aqui de 1 Reis, o profeta chega para o povo, então, numa tradução, fala assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quer dizer, quando você vai ficar realmente vindo por um lado, vindo para o outro, quer dizer, em dois pensamentos. Na Bíblia Viva, esse mesmo versículo, nós podemos ler dessa seguinte maneira: até quando vocês vão ter duas opiniões contraditórias? E o profeta falou: se Deus é Deus, sirva a Deus, se não é, então deixe. Mas se você não pode, nós temos que ter um só pensamento. E é isso que vai construir e vai solidificar uma comunidade, igreja, corpo vivo de Cristo. Uma igreja orgânica, onde cada um dos seus membros cooperam para o crescimento do corpo de Cristo. Na linguagem de hoje, o mesmo capítulo 18, versículo 21 aqui de 1 Reis, traz a ideia: até quando vocês vão oscilar entre dois caminhos? Hoje, com a palavra do Evangelho, nós não podemos oscilar entre dois caminhos, porque só Jesus Cristo, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esta é a radicalidade do Evangelho. Então, diante das radicalidades deste mundo, fiquemos com a radicalidade do Evangelho, pois só há um caminho e esse caminho é Jesus Cristo. Então, por nós sermos de Jesus, por termos tido a mente renovada, nós somos livres para crer, não da nossa maneira. Nós somos livres para crermos de acordo com a palavra de Deus. Nós não somos livres para pensar da forma como queremos. Porque algumas pessoas até usam expressões: olha, para mim a ideia sobre a questão da sexualidade, eu penso isso. Quanto à questão outra, eu penso assim. Quanto à questão financeira, eu penso dessa forma. Quanto à questão moral, eu penso dessa forma. Nós, como cristãos, não pensamos mais segundo o sistema desse mundo. A nossa mente renovada vai ter como base para o nosso pensamento aquilo que a palavra de Deus nos diz. Por isso, ali no Sermão do Monte, você pode bem observar que Jesus ele faz uma pergunta também. Jesus sempre estava fazendo alguns questionamentos para que o povo pudesse pensar, refletir sobre a questão da vida. Então Jesus disse: olha, o que disseram os antigos? E aí, então, aquilo que os antigos diziam já era uma situação, vamos dizer assim, já trazia um certo encargo sobre a vida da pessoa. Mas aí então Jesus fala: eu porém vos digo, ou seja, Jesus ele eleva os imperativos de Deus para as nossas vidas. Por isso, hoje, não é o que os antigos disseram, mas é aquilo que Cristo diz para nós hoje como igreja. Então, uma mente renovada é uma mente que tem uma cosmovisão bíblica, ou seja, uma forma de pensar de acordo com a Bíblia. Não é um anti-intelectualismo, não é que você vai deixar de pensar, mas toda a construção de pensamento, toda a cadeia de pensamento, ela tem como base a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos orientar. E aí, então, tem alguns argumentos, eu queria tratar de um deles nessa questão, que é assim: muitas vezes as pessoas dizem assim: mas a Bíblia não tem resposta para todas as perguntas. Mas a Bíblia não vai opinar com clareza sobre todas as coisas. É lógico que não. Por exemplo, você compra lá um micro-ondas
e fala assim, eu vou ver lá na Bíblia como que funciona o micro-ondas. Não vai estar na Bíblia como funciona o micro-ondas. Você compra um carro e você fala assim, eu vou ver como que funciona o carro, então eu vou ler na Bíblia. Isso, eu estou exagerando nesses argumentos, mas tem pessoas que falam assim, mas a Bíblia não diz com clareza sobre isso ou com clareza sobre aquilo. E aí então você pode imaginar os mais diversos assuntos que são levantados. Mas então, eu quero trazer para você que a Bíblia, ela tem uma clareza, e aí eu preciso entender essa clareza bíblica, tendo uma percepção bíblica realmente do problema. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, Tiago, ele vai escrever ali sobre as tentações da vida, sobre situações que muitas vezes nos são apresentadas e muitas vezes nós não sabemos como lidar com aquelas situações. Então eu quero ler para você esse capítulo 1 de Tiago, versículo 5, em duas traduções, tá? Uma tradução é essa JB Phillips, que nós temos utilizado no nosso estudo aqui, Uma Vida Moldada pela Graça, que o nosso estudo em Romanos. O versículo 5 nesta tradução diz assim, e se no discurso disso, ou se no decorrer disso, alguns de vocês não souberem enfrentar determinado problema, essa pessoa só tem de pedir a Deus, que dá com generosidade a todos os homens, sem fazer com que se sintam culpados, com toda a certeza absoluta de que receberá a sabedoria necessária. Então, aqui fala assim, olha, não tem uma resposta clara para cada um dos problemas da vida, mas se todos nós, qualquer um de nós precisar, vamos pedir sabedoria a Deus para lidarmos com as coisas. Esta foi a oração de Salomão. Salomão, ele pede a Deus, fala, Senhor, eu vou começar o reinado, e como rei, vai apresentar para mim situações muito complicadas, eu não vou saber responder. Então, me dê sabedoria para que quando essas situações aparecerem, eu possa resolver com a tua sabedoria. Agora, há uma outra tradução, que é a tradução GNB, é uma tradução americana, e ela traz assim, para mim, talvez com mais clareza, tá? O mesmo versículo 5 do texto de Tiago, capítulo 1, versículo 5, fica dessa forma. E aí então você vai ver a clareza, como que realmente é um pouco mais clara essa tradução. Mas se alguém entre vocês que não sabe o que fazer em determinado caso, peça a Deus sabedoria e Deus dará, pois Ele a dá voluntariamente a todos, sem culpá-los. O que o texto diz, né? Deus não vai te culpar. Não, você não é ignorante. Não, você quer sabedoria? Eu vou te dar sabedoria. Eu vou te ajudar. Eu vou te ensinar. Então, e dessa forma, queridos, é que nós vamos, através da mente renovada, conseguir nos alegrar com os que se alegram. Nós vamos conseguir entender o momento, que é o momento talvez de chorarmos, de darmos o ombro para que o outro possa chorar, se lamentar. Vamos entender a dor de cada pessoa, sem querer menosprezar ou dizer, não é bem assim, não, é tranquilo. Não a dor é dor, problema é problema, luta é luta, né? E aí nós vamos nos alegrar sem inveja, vamos nos alegrar genuinamente com a bênção do irmão, da irmã, daquele que foi abençoado por Deus, e nós vamos ficar felizes, porque se ele está sendo abençoado, nós também, como igreja, estamos sendo abençoados. Perceba então como a transformação, a renovação da mente é algo de fundamental importância para o nosso viver cristão, para o manter a unidade em cada momento. Né? Então, nós lemos Jesus falando ali no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 17,
Lembra-se, né, nós já havíamos comentado em outros momentos que, segundo o professor Seiji Arata, não importa aquilo que você sabe. O que você sabe não importa. O que importa é aquilo que você faz com o que você sabe, né? Alistair Berg, ele já tem comentado, né, e ele fala assim: o problema não é o texto bíblico que eu não conheço, o problema é aquele que eu conheço, porque aquele que eu conheço eu tenho que pôr em prática. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17, Jesus usa essa expressão: vocês sabem estas coisas, agora façam assim, este é o modo de receber as bênçãos. É uma outra tradução mais moderna, mas a ideia da palavra de Jesus é: tudo bem, você sabe, então agora coloque em prática. Esta é a forma de que a bênção possa então se aproximar, chegar até o seu coração. Então, perceba isso, né? Nós não temos o direito de tentar andar por nós mesmos, nós precisamos realmente ter esta transformação da nossa mente, nos ofertarmos a Deus como um sacrifício vivo, santo, né? E então nós vamos ter uma transformação também como comunidade, como igreja. A ideia é aquilo, né, que a forma como nós nos comportamos, né? A forma como você se comporta, eu me comporto, é que vai dar ou não uma oportunidade de explicar naquilo que nós acreditamos. Porque muitas vezes assim, as pessoas elas veem você remando contra a maré, ou seja, não entrando no esquema deste mundo, e então, como Pedro diz, vão perguntar a razão da sua fé. Então este é o momento de você falar, quando as pessoas passam a perceber que a presença de Cristo em nós é que faz a diferença. Porque tem um autor que ele fala assim: não adianta apenas ter uma ortodoxia. A ortodoxia é uma opinião certa ou uma doutrina certa. Então não basta só termos uma opinião certa ou uma doutrina certa. Então ele diz assim: é preciso junto, percebemos, são duas coisas, mas elas têm que estar juntas. A ortodoxia, que é uma opinião certa ou uma doutrina cristã adequada, com uma ortopraxia. Ortopraxia é a prática correta daquilo que aprendemos. E, no caso, aquilo que nós aprendemos através das Escrituras. Então, diante da vida e do viver, nós temos aplicado a verdade de Deus, né? Então, nós poderíamos dizer assim: como que está a nossa ortodoxia? Nós conhecemos a palavra, conhecemos a doutrina, tá? Tudo bem, e precisa. Agora, essa ortodoxia, como que está na ortopraxia? Como que está no seu dia a dia a aplicabilidade dessas verdades e dos conceitos de Deus? Então, nós precisamos estar atentos a isto. Warren, um comentarista bíblico, né, ele fala assim, né, o Dr. Warren, ele, na verdade, ele está fazendo uma citação, mas essa citação é de um poema anônimo, não se sabe quem escreveu esse texto, mas ele faz essa citação, alguns dizem que tem talvez mais de 100 anos esta citação. A citação é o seguinte, diz assim: você está escrevendo um evangelho, um capítulo a cada dia, através das ações que você realiza e pelas palavras que você diz. Os homens estão vendo suas ações e estão ouvindo suas palavras. Será que é fiel? Será que é verdadeiro? Exatamente qual é o evangelho de acordo com aquilo que você tem vivido? Então, todos nós estamos escrevendo, essa é a ideia do poema, todos nós, com as nossas vidas, com a nossa forma de viver e de falar, nós estamos escrevendo um capítulo do Evangelho, porque o que é o Evangelho? Não é simplesmente os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho é as boas novas, e as boas novas é Jesus.
Então, nós estamos escrevendo sobre a nossa vida com Cristo, as boas novas, a cada dia, um capítulo a cada dia, através das nossas ações e através de nossas palavras. E então, seria a ideia assim: o que as pessoas estão lendo? Que tipo de evangelho as pessoas estão lendo através de nós? Será que as pessoas podem dizer assim: não, olha, realmente este é o evangelho e eu quero viver dessa forma? Né? Então perceba assim que a partir do momento ali, né, principalmente aqui no versículo 16, né, que nós lemos, ele vai falar de ter o mesmo sentimento de uns para com os outros. Então, a partir do momento da renovação da nossa mente, vivendo em comunidade, realmente, nós vamos passar a ter uma simpatia de uns para com os outros. Nós vamos realmente ter esse se alegrar, ou esse chorar, ou estar juntos uns para com os outros. Há um conceito sobre a simpatia de uns para com os outros e diz assim: a simpatia não é simplesmente algo de observação, mas a simpatia, na verdade, é uma identificação com e na experiência da outra pessoa. Então não é só algo que eu vejo, mas é algo que eu participo, eu internalizo aqueles momentos de alegria ou de tristeza junto com o outro. Né? Então esse seria um conceito realmente da simpatia, e então eu vou conseguir me alegrar, eu vou compartilhar do sucesso do outro, como já falamos, sem inveja, não apenas não demonstrar a inveja, mas não ter a inveja, porque eu posso no momento não demonstrar, mas internamente estará dentro de mim, e isso somente é possível pelo imperativo da renovação da mente. E aí, então vamos ter um amor genuíno, vai existir uma harmonia, ou seja, aqui fala o mesmo sentimento, a tradução King James fala termos a mesma opinião, a Bíblia Viva fala sobre trabalharmos juntos com alegria, na NVI traz a ideia, tenham a mesma atitude, e tudo isso só é possível pela renovação da nossa mente. Por isso, no outro texto lá, no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 27, Paulo vai dizer assim: independente do que acontecer, porém, certifique-se de que sua vida cristã seja digna do Evangelho. Estão firmes em unidade, lutando com mente sincera pelo Evangelho. Então, Paulo, aqui em Filipenses, falando, independente do que acontecer, fique firmes em unidade como igreja, como corpo de Cristo, lutando pelo Evangelho a cada instante, trazendo as boas novas de Deus. Então, é um imperativo essa renovação da mente, sem a qual não haverá humildade, sem a qual não haverá realmente a disposição de fazermos, como diz Eclesiastes 9:10, quando for fazer alguma coisa, faça bem feito. Tudo que você tiver que fazer, faça bem feito. Então, podemos dizer assim, que no contexto desses relacionamentos movidos pela graça, transformados pela graça de Deus, então nós vamos conseguir realmente estourar a bolha da arrogância, do orgulho e de tudo aquilo que possa atrapalhar o nosso bom andamento com o Senhor, porque nós não só aprenderemos com o Senhor, que é manso e humilde de coração, mas nós vamos aprender também a sermos íntegros, honestos, não que necessariamente nós precisemos gostar de todas as coisas, mas nós nos mantemos unidos pelo vínculo do amor e da graça de Deus. Então esta é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, de maneira sobrenatural, criando realmente algo transformador para as nossas vidas. Então, receba a oração e analise como que está ortodoxia, ortopraxia.
como que está aquilo que você crê e como você vive o que você crê. Senhor, nesta manhã nós somos gratos por tudo. Gratos pelo teu amor que começou através da obra da cruz, ou melhor, Senhor, começou desde a criação, pois o teu amor é de eternidade a eternidade. Ajude-nos realmente a vivermos em uma comunidade genuína segundo o teu coração. Não uma comunidade que não haja problemas, mas uma comunidade que tenha a humildade e o coração voltado para ti e aí então com sabedoria resolver as suas diferenças. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.